café espirrou pelo chão de mármore, o líquido escuro infiltrando-se nas fendas, enquanto o silêncio tomava conta do café movimentado. James Parker ficou entre o barista trêmulo e o empresário com o rosto vermelho, as suas mãos calejadas firmes, apesar da tensão que pairava no ar. Ele não tinha ideia de que a mulher que observava da mesa do canto mudaria a sua vida para sempre, ou que o patrimônio líquido dela excedia o PIB de pequenos países. Se alguma vez acreditou que um momento de coragem pode alterar o seu destino, esta história irá mostrar-lhe como isso pode ser verdade. Curta e subscreva para ver mais histórias incríveis sobre o destino, a bondade e segundas oportunidades inesperadas, que provam que os momentos mais bonitos da vida muitas vezes chegam quando menos esperamos. James não tinha planeado ser um herói naquela quarta-feira de manhã. Mal tinha planeado estar acordado. Papá, prometeste leite com chocolate. A sua filha de 6 anos, Lily, lembrou-lhe, puxando a sua camisa amarrotada enquanto ele procurava as chaves. Ser pai solteiro tornou-se a sua identidade há 3 anos, quando o cancro levou a sua esposa, deixando para trás contas médicas que ainda assombravam a sua caixa de correio e uma filha cujo sorriso, de alguma forma, fazia a luta valer a pena. Eu sei, querida. Vamos parar para comprar um chocolate quente a caminho da escola, prometeu ele, calculando se o gasto extra de os 4,50 significaria pular o almoço novamente. A matemática mental da pobreza havia se tornado uma segunda natureza. A cafeteria estava excepcionalmente lotada. Executivos internos, sob medida, digitavam impacientemente em telefones que valiam mais do que o aluguel mensal de James. Ele se sentia deslocado com seus jeans desbotados e a camisa de flanela que já havia usado 2 vezes naquela semana. Mas a mãozinha de Lily na sua deu-lhe a única validação de que precisava. Foi então que ele ouviu, a voz elevada a cortar a conversa ambiente. Você é completamente incompetente? Disse eu. Não, espuma. Esta é a segunda vez. O homem ergueu-se sobre o balcão, o relógio de marca a brilhar, enquanto gesticulava descontroladamente para uma jovem barista, cujo crachá dizia Sophie. Os olhos dela estavam arregalados, as mãos a tremer enquanto ela gaguejava um pedido de desculpas. Sinto muito, senhor. Vou refazer imediatamente. Desculpas não bastam quando já estou atrasado para uma reunião que vale mais do que você ganha em um ano. O empresário bateu com a mão no balcão, fazendo vários clientes se assustarem. James sentiu Lily apertar sua mão com mais força. Ele já tinha visto aquele olhar de medo antes, nas salas de espera dos hospitais, no espelho durante aqueles primeiros meses sozinho. Antes que pudesse reconsiderar, ele deu um passo à frente, gentilmente colocando Lily atrás dele. Ei, cara, calma, disse James com voz calma, mas firme. Ela está a fazer o seu melhor. O empresário virou-se, estreitando os olhos ao avaliar a aparência desgastada de James. Cuide da sua vida. Isso não é da sua conta. Na verdade, está a assustar a minha filha e provavelmente todos os outros aqui. Portanto, diz-me respeito. James endireitou-se, ombros retos. É só café. Não vale a pena tornar o dia de alguém miserável por causa disso. O que aconteceu a seguir foi o que chamou a atenção da mulher no canto, Elise Montgomery. Embora James só soubesse o nome dela muito mais tarde. O empresário agarrou o seu café com leite rejeitado e fez um movimento como se fosse atirá-lo ao barista. Sem hesitar, James colocou-se diretamente na linha de fogo, bloqueando Sophie completamente. O café espirrou pelo chão, não atingindo ninguém, mas criando uma poça dramática que agora se espalhava entre eles. Saia, disse James calmamente, antes que eu me esqueça que a minha filha lhe está a ver. Algo no seu tom de voz, talvez a certeza absoluta nele, fez o empresário vacilar. Após um momento tenso, ele murmurou um palavrão, pegou na sua pasta e saiu furioso, com a campainha acima da porta a tilintar violentamente atrás dele. O café explodiu em aplausos dispersos. Sophie agradeceu-lhe profusamente, insistindo em dar a Lily o seu leite com chocolate de graça. James ajudou a limpar o derramamento, recusando elogios com constrangimento. Ele não percebeu a mulher que o observava atentamente do canto, seu café americano intocado esfriando, enquanto ela observava cada detalhe da interação. Isso foi muito corajoso, papai, Lily sussurrou quando saíram, com um bigode de leite com chocolate adornando seu lábio superior. Não foi corajoso, ele corrigiu gentilmente. Foi o certo.
Sempre defendemos as pessoas que precisam de ajuda, lembra-se? Ele deixou Lily na escola e foi para o seu trabalho no canteiro de obras, já temendo o turno de 12 horas que tinha pela frente. O incidente na cafetaria rapidamente desapareceu da sua mente, substituído por preocupações mais urgentes, como pagar a próxima excursão escolar de Lily e se o barulho estranho no seu Toyota antigo finalmente sinalizaria o seu fim. James não tinha como saber que Elise Montgomery o tinha seguido, observando o logótipo da construtora em sua caminhonete surrada. Não tinha como saber que, enquanto ele passava o dia transportando madeira e verificando plantas, ela pesquisava tudo sobre ele, sua história, suas dificuldades, seu caráter. Não tinha como saber que o simples ato de defender uma estranha desencadearia eventos que transformariam sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. Elise Montgomery nem sempre foi bilionária. Filha de uma mãe solteira que tinha 3 empregos, ela lutou para entrar na faculdade com bolsas de estudo e determinação, acabando por construir um império tecnológico que revolucionou a energia sustentável. Aos 42 anos, ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e nada que realmente importasse. A sua cobertura parecia vazia, as suas conquistas vazias. O conselho de administração respeitava a sua genialidade, mas temia o seu perfeccionismo. Ela tinha se esquecido de como era conectar-se com pessoas que não se sentiam intimidadas pela sua riqueza ou poder, até aquela manhã em que acordou e testemunhou algo cada vez mais raro no seu mundo. Integridade genuína, sem expectativa de recompensa. 3 dias após o incidente na cafetaria, James recebeu uma chamada de um escritório de advocacia do qual nunca tinha ouvido falar, solicitando uma reunião. O seu primeiro pensamento foi que alguém estava a processar a construtora. O seu segundo pensamento, mais assustador, foi que tinha algo a ver com as contas médicas da mãe de Lily, que ele ainda estava a pagar em pequenas e dolorosas parcelas. Sr. Parker, garanto-lhe que este é um assunto que pode ser muito benéfico para si, insistiu a voz nítida ao telefone. A Sra. Montgomery simplesmente deseja discutir uma oportunidade em potencial. A curiosidade venceu a suspeita. Na tarde seguinte, ele combinou com um vizinho para que Lily ficasse com ele e se viu num reluzente edifício comercial no centro da cidade, que o fez perceber nitidamente a sujidade debaixo das unhas. A recepcionista levou-o a uma sala de conferências onde uma mulher estava sentada sozinha a estudar documentos espalhados sobre a mesa polida. Ela olhou para cima quando ele entrou e algo na sua expressão mudou. Reconhecimento, talvez, ou confirmação. Sr. Parker, obrigada por ter vindo. Sou Elise Montgomery. Ele não a reconheceu à primeira vista. Na cafetaria, ela era apenas mais uma cliente no fundo. Aqui, com um fato à medida e um ar de autoridade inconfundível, parecia uma pessoa completamente diferente. Pode chamar-me James, disse ele automaticamente, aceitando o seu aperto de mão. O seu aperto era firme, confiante. Desculpe, mas não sei bem por que estou aqui. Por favor, sente-se. Ela se apontou para uma cadeira. Eu estava no despertar da ninhada há 3 dias. Vi o que fez por aquele barista. James sentiu o calor subir ao rosto. Não foi nada de especial. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. É aí que se engana. Elise respondeu, suavizando a voz. A maioria das pessoas não teria intervindo. Talvez tivessem gravado com os seus telemóveis, mas não se teriam envolvido no conflito. Ela fez uma pausa, estudando-o, especialmente alguém que claramente tem desafios suficientes na sua vida. A observação deixou-o desconfortável. Olhe, Sra. Montgomery, agradeço o reconhecimento, acho, mas realmente preciso voltar ao trabalho. Estou na minha pausa para o almoço. Eu entendo. Vou ser direta. Então ela endireitou uma pilha de papéis. Sou dona da Montgomery Sustainable Technologies. Estamos a expandir as nossas operações e estou à procura de alguém para liderar a nossa nova divisão de extensão comunitária. Alguém com integridade, compaixão e experiência prática com os desafios enfrentados pelas famílias trabalhadoras. James piscou, certo de que tinha entendido mal. E acha que sou eu? Porque impedi um idiota de atirar café num barista. Porque mostrou caráter quando pensava que ninguém importante estava a ver. Ela corrigiu. Eu fiz a minha pesquisa, Sr. Parker. Criou a sua filha sozinho desde que a sua esposa faleceu. Trabalha 60 horas por semana para pagar as contas. É voluntário no centro comunitário, ensinando marcenaria a jovens em risco, apesar de ter quase nenhum tempo livre.
O seu desconforto aumentou. Você investigou-me. Eu investiguei um potencial funcionário. Ela respondeu com suavidade. O cargo paga US$ 120 mil por ano para começar, com todos os benefícios, incluindo seguro de saúde, assistência para cuidados infantis e um fundo para a faculdade da sua filha. O valor atingiu-o como um golpe físico. Era quase 3 vezes o que ele ganhava atualmente. O suficiente para sair do apartamento apertado. O suficiente para parar de escolher entre eletricidade e mantimentos no final de cada mês. O suficiente para dar a Lily a vida que a sua falecida esposa teria desejado para ela. Isto não pode ser verdade, disse ele finalmente. As pessoas não oferecem empregos assim a estranhos. Eu não o ofereci a um estranho. Ofereci-o especificamente a si por causa do que observei. Elise inclinou-se para a frente. Antes, James, construí a minha empresa do nada. Reconheço o talento e o caráter quando os vejo. As competências para esta posição podem ser aprendidas. A integridade necessária, não. Ele saiu daquela reunião com um contrato para analisar, com a cabeça a girar. Naquela noite, depois de colocar Lily na cama, sentou-se à pequena mesa da cozinha e leu os documentos até os olhos arderem. Parecia legítimo, mais do que legítimo. Parecia a salvação. Mas algo o incomodava, uma suspeita que ele não conseguia afastar. Na manhã seguinte, ligou de volta para o escritório de advocacia. Gostaria de me encontrar com a Sra. Montgomery novamente, solicitou. Há algumas coisas que preciso de entender antes de poder aceitar. A segunda reunião foi num pequeno parque perto do seu apartamento. Escolha dele, não dela. Elise chegou parecendo um pouco deslocada com o seu traje profissional entre os brinquedos do parque infantil e as mesas de piquenique, mas concordou com os seus termos sem hesitar. Por que eu? Perguntou ele sem rodeios, enquanto se sentavam num banco a observar as crianças a brincar. A verdadeira razão. Não a versão corporativa sobre integridade e caráter. Elise ficou em silêncio por um longo momento, observando um pai empurrar a filha no baloiço. Quando eu tinha 8 anos, ela finalmente disse: a minha mãe e eu fomos despejadas do nosso apartamento. Vivemos no nosso carro durante 3 semanas. Uma noite chovia torrencialmente e o carro não pegava. Um estranho parou para nos ajudar, um homem que claramente não tinha muito. Ele não só consertou o nosso carro, como deu à minha mãe o nome de um abrigo que acabou por nos ajudar a recuperar. Ela virou-se para ele. Aquele homem mudou as nossas vidas com um simples ato de bondade. Ele não sabia que a minha mãe acabaria por se formar ou que eu criaria uma empresa de $1.000 milhões. Ele apenas viu pessoas que precisavam de ajuda e fez o que podia. E achas que sou como ele? James perguntou baixinho. Acho que és alguém que faz a coisa certa, mesmo quando isso te custa algo. Isso é raro, especialmente no meu mundo. A sua fachada profissional rachou ligeiramente. A verdade é que a minha empresa precisa de alguém como tu. Alguém que compreende as dificuldades em primeira mão. Alguém que nos pode ajudar a criar programas que realmente façam a diferença, em vez de apenas parecerem bons nos relatórios anuais. Ele tinha pensado nisso enquanto observava uma menina da idade de Lily subir determinada num escorrega. E se eu disser não, respeitarei a sua decisão e desejarei-lhe tudo de bom. Ela sorriu ligeiramente, embora admita que ficaria desapontada. 2 semanas depois, James Parker começou o seu novo cargo na Montgomery Sustainable Technologies. A transição não tinha sido fácil. Ele sentia-se deslocado entre executivos com MBAs e roupas de grife. Mas ele trouxe algo que eles não podiam aprender na faculdade de administração. Uma compreensão autêntica das comunidades que eles tentavam servir. Sua primeira iniciativa foi um programa de treinamento que contratava trabalhadores da construção civil que haviam se acidentado no trabalho, ensinando-lhes novas habilidades em tecnologia de construção sustentável. A segunda foi uma parceria com escolas locais para oferecer educação STEM a alunos carentes. Ambas tiveram sucesso além das expectativas. Elise observou o seu progresso com satisfação silenciosa, oferecendo orientação quando necessário, mas principalmente dando-lhe liberdade para implementar as suas ideias. A relação profissional deles era respeitosa, produtiva, cada vez mais complicada por uma conexão pessoal inegável que nenhum dos dois havia previsto. Papai, a Sra. Montgomery é sua namorada? Perguntou Lily uma noite, 6 meses depois de ele ter começado o trabalho.
Elise se juntou a eles para jantar no novo apartamento. Um lugar modesto, mas confortável, mais perto do trabalho e da escola de Lily. James quase se engasgou com a água. Não, querida, a senhora Montgomery é minha chefe, mas ela vem jantar aqui muitas vezes, e você sorri de maneira diferente quando ela está aqui. Lily inclinou a cabeça pensativa. A mamãe gostaria que você fosse feliz. Do outro lado da mesa, Elise tinha cruzado o seu olhar com o dele, com um leve rubor nas bochechas. Nenhum dos dois tinha abordado o assunto diretamente, mas algo tinha mudado entre eles naquela noite. Um reconhecimento de possibilidades que nenhum dos dois tinha ousado considerar antes. Os seus mundos não podiam ser mais diferentes. Elise movia-se em círculos de influência e riqueza que James mal conseguia compreender. James compreendia as lutas e sacrifícios que Elise, apesar das suas experiências de infância, tinha deixado para trás há muito tempo. No entanto, um no outro, eles encontraram algo cada vez mais precioso: autenticidade. Você é a única pessoa que não se intimida comigo, Elise confessou uma noite, enquanto trabalhavam até tarde revisando propostas para um novo centro comunitário. Você sabe como isso é revigorante? James ergueu os olhos das plantas, surpreso. Por que eu ficaria intimidado? Você veste as calças uma perna de cada vez, como todo mundo. A maioria das pessoas vê o bilionário, não a pessoa, ela disse baixinho. Ou elas querem algo de mim ou têm medo de me decepcionar. Você apenas me vê. Talvez seja porque você me viu primeiro, ele respondeu. Não o pai solteiro em dificuldades ou o trabalhador da construção civil. Apenas eu. O beijo que se seguiu não tinha sido planeado por nenhum dos dois. Tinha sido uma pergunta gentil, seguida por semanas de navegação cuidadosa, enquanto descobriam o que significava construir um relacionamento entre mundos tão diferentes. Havia desafios, é claro. O conselho de administração tinha ficado surpreendido com o fato de o CEO namorar uma funcionária, por mais qualificada que fosse. A imprensa foi menos sutil, com manchetes questionando o julgamento de Alyssa e as motivações de James. Lily se adaptou às mudanças com a resiliência da infância, embora precisasse de garantias de que Elise não estava ao tentar substituir a sua mãe. Ninguém jamais poderia tomar o lugar da mamãe, explicou James, sentado na beira da cama de Lily uma noite. Mas talvez haja espaço em nossos corações para Elise também, de uma maneira diferente. O que você acha? Lily considerou isso seriamente. Acho que a mãe gostaria da Elise. Ela faz-te rir novamente. Um ano após o incidente na cafetaria, James estava no mesmo despertar melancólico, esperando nervosamente enquanto Sophie, agora gerente, preparava o seu pedido. A caixa do anel no seu bolso parecia incrivelmente pesada. Ela vai dizer sim, Sophie assegurou-lhe, deslizando o café pelo balcão com um sorriso cúmplice. Qualquer um pode ver como ela olha para ti. Espero que sim, respondeu James com a voz trêmula, porque agora não consigo imaginar a minha vida sem ela. Ele escolheu deliberadamente a cafetaria, o lugar onde a história deles tinha começado, embora nenhum dos dois soubesse disso na altura. Elise chegou precisamente ao meio-dia, elegante como sempre, mas com uma suavidade que poucas pessoas além de James e Lily já tinham testemunhado. Que surpresa, disse ela, beijando-o levemente. Pensei que nos encontraríamos no escritório para analisar os relatórios trimestrais. Mudança de planos, respondeu ele, guiando-a até uma mesa no canto, a mesma em que ela se sentara naquele dia fatídico. Queria trazê-la de volta aqui. A compreensão surgiu nos olhos dela. Onde tudo começou. Onde me viste, corrigiu ele gentilmente. E onde eu ainda não te vi. Ele pegou na mão dela por cima da mesa, ciente de que Sophie observava por trás do balcão e vários outros clientes fingiam não notar. Elise, antes de te conhecer, eu estava sobrevivendo, não vivendo. Todos os dias eram sobre chegar ao dia seguinte, manter Lily segura, tentar honrar a memória da vida que eu havia perdido. A voz dele vacilou ligeiramente. Não me ofereceste apenas um emprego. Ofereceste-me uma oportunidade de acreditar novamente nas possibilidades. Ele deslizou da cadeira, ajoelhando-se ao lado da mesa, enquanto tirava a caixa do anel do bolso. O café ficou em silêncio. Não me importo com o dinheiro, com a empresa ou com o que os outros pensam de nós. Importo-me com a mulher que viu algo em mim quando eu não conseguia ver. A mulher que faz a Lily rir e que me desafia todos os dias a ser melhor.
Ele abriu a caixa, revelando um anel que levou meses a poupar para comprar, mesmo com o seu novo salário. Elise Montgomery, queres casar comigo? Os olhos dela encheram-se de lágrimas, uma vulnerabilidade que raramente mostrava em público. Sim, sussurrou ela, depois mais alto. Sim. O café explodiu em aplausos quando ele colocou o anel no dedo dela. Sophie,